A paz de Cristo a todos os internautas que acompanham o canal Tempo com Deus. Eu, Paulo Fábio Tomás, irei trazer hoje no quadro de curiosidades bíblicas, como tema: os anjos realmente queriam pregar o Evangelho? Certamente você que normalmente que é evangélico, né? Creio que a maioria dos evangélicos já ouviram a esse respeito em pregações, né? Ou até mesmo você que prega o evangelho, até pregou sobre esse assunto, né? Então nós vamos fazer uma análise a respeito desse tema e com certeza você terá uma resposta correta. Infelizmente, né, no meio evangélico, de um modo geral, existe a síndrome do papagaio. O que seria isso, né? O papagaio, ele repete o que ele ouve. E muita gente ouve muita coisa, muitas pregações, né? E acaba repetindo o que ele ouviu. E existem coisas que precisam ser analisadas na palavra de Deus, que muitas vezes não são coerentes com a Bíblia Sagrada, né? Então, vamos falar a esse respeito, né? É quase um consenso, né? A ideia que se propaga no meio evangélico que os anjos desejaram pregar o evangelho, né? Tal ideia deriva de uma má leitura do capítulo 1 e do verso 12 da primeira epístola do apóstolo Pedro, que por sua vez induz a uma má interpretação. Vamos ler o versículo e depois comentar a este respeito. O versículo diz desta maneira, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, essa palavra atentar que nós vamos estar analisando, né? E tirando uma conclusão correta, né? Então, para nós compreendermos esse versículo, se faz necessário formular algumas perguntas ao texto e contexto do versículo, para depois analisar a questão concernente aos anjos e o Evangelho. Em primeiro lugar, é necessário saber o que foi revelado e a quem foi revelado. O que foi revelado refere-se à graça que foi concedida aos cristãos por estarem em Cristo. E a quem foi revelado? Referente aos profetas do Antigo Testamento. Então, a graça que os profetas anunciaram não fora dada a eles, antes aos cristãos. E os profetas queriam saber qual seria o tempo ou ocasião de tempo em que tais eventos aconteceriam. Então, nós vamos ler um versículo do contexto anterior, a qual fala a respeito dos profetas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Então, aí falando, né, no contexto anterior sobre os profetas que também examinaram qual seria esta graça. E que evento seria este que os profetas anteviram e anunciaram de antemão pela presciência do Espírito Santo de Deus? Os sofrimentos de Cristo e a glória que se estabeleceria. Podemos analisar o Salmo 22, né, escrito pelo salmista Davi, a qual fala ali dos sofrimentos de Jesus na cruz. Podemos citar também, né, essa presciência através do profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 9, que chama, né, Jesus de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e
príncipe da paz, né? Ele que foi considerado o profeta messiânico que mais profetizou sobre Jesus Cristo. O que os profetas ministravam não pertenciam a eles. A mensagem que anunciaram é a mesma que os apóstolos de Cristo estavam anunciando aos homens, o Evangelho, as boas novas do reino. Os apóstolos são descritos como mensageiros de Deus que apregoavam o Evangelho comissionados pelo Espírito Santo de Deus. Os anjos estavam interessados nas mesmas coisas que os profetas, ou seja, como seria a salvação dos homens nos tempos do sofrimento predito e na glória que haveria de seguir tais eventos, né? Qual é o significado, então, da palavra atentar, né, que muita gente atribui como o desejo, né, de pregar o evangelho? O significado de atentar nesse versículo seria pregar, anunciar o evangelho? A resposta é não. O significado é compreender, entender, olhar para dentro e examinar. Então nós vemos que eles não queriam pregar o evangelho, mas queriam, vamos usar uma palavra aqui, compreender como seria esse plano de salvação do evangelho de Jesus Cristo, né? Que veio para toda a humanidade. Porque os anjos, eles não são oniscientes, né? Eles não sabem todas as coisas. Tem coisas que eles precisam entender para poder compreender. E a questão do evangelho da salvação, eles desejaram atentar, desejaram compreender esse plano de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro estava demonstrando aos cristãos que a graça que lhe foi concedida é tão grandiosa que os profetas queriam saber o que seria tal graça, que este mesmo mistério era tão grandioso que até os anjos desconheciam e desejaram compreender, ou seja, atentar. Então está dada a resposta, né? A respeito dos anjos realmente queriam pregar o evangelho? Não, eles queriam o quê? Compreender como seria este plano de salvação. Só que também eu quero deixar um detalhe a respeito dos anjos. No livro do Apocalipse mostra que depois que a igreja for arrebatada por Jesus Cristo desta terra, no período da grande tribulação, existe um versículo em Apocalipse 14, 6 e 7, que fala que sim, neste período da grande tribulação, os anjos irão pregar o evangelho. Diz dessa maneira, Apocalipse 14, o versículo 6 e 7. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E disse em alta voz: temam a Deus e glorificam, pois chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Então, nós vemos aqui que em Apocalipse fala que os anjos voarão e tendo na mão o evangelho eterno para proclamar o que habitam sobre a terra. Então, neste período, quando a igreja não estiver mais nesta terra, no período da grande tribulação, os anjos, sim, em um determinado período da tribulação, eles irão pregar o evangelho. Mas, no contexto ali de 1 Pedro, não se refere a querer pregar o evangelho, somente entender o que seria o evangelho. Que Deus abençoe a todos, é uma grande alegria estar com vocês aqui no canal Tempo com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar,
essas mensagens para que outras pessoas terem o acesso, não deixem de curtir. E queremos estar com vocês juntos no canal Tempo com Deus, porque esse canal, pode ter certeza, é uma grande bênção na sua vida. Na próxima sexta-feira, a minha esposa também estará ao vivo a partir das 9 da manhã, trazendo uma mensagem abençoada para todos. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, que as suas vidas, suas famílias sejam abençoadas pelo poder de Deus que há no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.